Agora estou recebendo o presidente, né, um novo presidente do Partido Novo aqui em Blumenau, Rodrigo Leal Silva, que está com a gente. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado pela visita aqui nesta manhã na Rádio Itaberá. Bom dia, Jorge. Eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente poder falar do Novo, falar de política. Entrei agora, sou o novo presidente, substituindo o Edson Souza, que era o nosso presidente até então, e temos bastantes desafios pela frente. Próximos 2 anos vão ser movimentados. Sem dúvida nenhuma, né? A começar por montar a estrutura já para a eleição estadual do ano que vem, né? Sim, exatamente. Agora a gente sempre busca constantemente ampliar a base de filiados, então essa é sempre uma necessidade do partido de crescer, mas em primeiro lugar agora, que é complementar, inclusive, está pela busca da formação das chapas, né? Em 2026 vão ter eleições aí para deputados estaduais, federais, serão 2 senadores esse ano e a governador. Então temos que montar uma chapa adequada de acordo com a distribuição geográfica dos candidatos. Isso é bastante desafiador. Bastante gente interessada em ser candidato, mas a gente não pode simplesmente sair colocando o candidato, e às vezes a gente aloca muitos candidatos numa única região e acaba canibalizando esses votos. O Rodrigo Novo tem um desafio nacional muito grande, né? Que é avançar a cláusula de barreiras. Dizem até que a eleição do ano que vem é um vai para o Novo ou um acaba para o Novo, né? Por causa das cláusulas de barreiras, e que se o partido não vencer essa cláusula de barreira no ano que vem, gera uma certa desmotivação, em virtude de que vem em sequência o desafio das eleições municipais, sem tempo, sem muita representatividade, né? Vocês enxergam aqui em Blumenau dessa forma também? Claro, Blumenau é crucial para isso. Mas, embora a gente não tenha cumprido a cláusula nas últimas eleições, entendemos que temos todas as condições de superar esse ano, ainda que elas já sejam maiores do que foram na última eleição. Entendemos que houve uma falha estratégica para as eleições municipais do ano de 2020, onde ficou muito restrito o número de prefeituras em que concorremos, tanto a prefeitura quanto com candidatos a vereador. E esse número cresceu exponencialmente agora para as eleições de 2024. Então, a gente acabou passando aí de 4 prefeitos que tínhamos, né? Um havia sido eleito e outros 3 foram se agregando ao longo do tempo, ali de 2021 até 2024. Então, de 4 prefeitos, saímos para mais de 20 prefeituras, né? Pode parecer até um número pequeno, mas se formos considerar, então, as cidades em que temos vereadores, isso se ampliou largamente. A gente tem vereadores em mais de 100 cidades pelo Brasil, enquanto antes a gente tinha vereador em cerca de 20 cidades também. Então, a gente acredita agora que a gente tem uma força, uma base eleitoral muito maior, e que isso certamente vai dar condições para que a gente supere a cláusula de barreiras. Entendemos que esse é um problema já secundário, não é nem esse hoje o nosso maior problema, porque a gente tem plena convicção de que vai superá-lo. O que precisa, o que é necessário, né? Você falou de alterações, mudanças. O Novo mudou um pouco de conceito também sobre a questão de eleição, uso de recursos, né? E o que é necessário, você acredita, para ter um partido fortalecido no país, deixar de ser apenas coadjuvante, né? Ser referência política no Brasil? Quando a ideia de montar um Novo surgiu, lá em 2011, foi quando fizeram a primeira reunião com os fundadores do Novo, a ideia era realmente de ser por exemplo, nessa questão do uso de recursos públicos, de não utilizar recursos públicos para fazer campanhas eleitorais ou para financiar o próprio partido. Naquela época, eu não vou lembrar os números exatos, mas os valores distribuídos a partidos, primeiro que naquela época de 2011 era permitida a doação privada por empresas
para as eleições, e o valor de fundo, seja fundo eleitoral, fundo partidário, era irrisório, né? Não dava 500 milhões de reais por eleição. Agora esse número já está em mais de 4 bilhões, eu acho que é um tanto mais até, acho que eu estou desatualizado nesse número. Então o que aconteceu ao longo desses anos todos foi que a classe política foi tentando se proteger cada vez mais contra o aparecimento, o surgimento de novas forças eleitorais. E o Novo foi um exemplo disso, né? Nós surpreendemos lá em 2018, né, um partido novo do zero, de repente fizemos 8 deputados federais naquele ano. Então, cada vez mais os políticos foram aumentando o fundo eleitoral, aumentando as dificuldades para que pessoas comuns quisessem entrar. Então, basicamente, o recado que eles estavam dando era o seguinte: se você quiser entrar na política, você vai ter que beijar a mão dos caciques atuais. Não vou te dar espaço agora. Então, isso acabou acontecendo. E aí a gente ficou tentando ainda o Novo, olha, vamos continuar só com os nossos recursos, só com doação privada de pessoa física, que era o permitido em lei. Só que a gente chegou agora à conclusão de que a gente estava indo para a guerra com uma faca, enquanto eles estavam passaram de pistola para espingarda para um canhão, né? Então a gente ficou sem espaço, sem condições de competir. Então, e como esses recursos eles não retornam para a União, se a gente fala, não quero receber, ele não retorna para a União, a gente entendeu que, bom, se o nosso recusar o fundo não vai retornar para a União, então vai retornar para os outros partidos, então vamos nós usá-lo, porque a gente está numa disputa desigual. Essa foi a principal mudança que houve no Novo nesses últimos anos. Ela causou muita polêmica, é verdade. Muita gente veio falar que a gente estava abandonando os valores, mas não é isso. A gente continua lutando, inclusive, contra o fim do fundo eleitoral e do fundo partidário. O problema é que as nossas propostas nesse sentido não avançam. Não tem força, né? Não tem força e não tem... O jogo de interesses é muito pesado, né? Você imagina os caciques abrirem mão aí desses bilhões de reais, não vão jamais, né? Eles vão continuar recebendo esse dinheiro, comprando helicóptero, né? Colocando banheira em mansão, são casos em que houve, né? Teve partido que aconteceu isso, usaram recursos do fundo partidário para comprar banheira, para comprar helicóptero, ou seja, para beneficiar só aqueles que já têm poder. Enfim, no nosso caso, a gente está usando efetivamente para financiar as nossas campanhas eleitorais e a estrutura partidária, administrativa, que é mínima nossa, é enxuta, mas é necessário recursos ainda assim para fazer esse projeto crescer. O Novo também surgiu com voo solo, né? Não se coligava com ninguém. De repente, também mudou essa postura. O partido viu que se não tiver apoio, não consegue chegar onde deseja chegar? Isso foi também, entendo eu, um pouco de erro de comunicação da nossa parte no surgimento do partido. Sim, um pouco não foi exatamente comunicação. Quando o Novo efetivamente virou um partido, né, porque você funda o partido, aí depois você tem um período aí que você tem que levantar assinaturas e até o TSE julgar isso. Então, em 2015, a gente teve o partido homologado. O estatuto, naquele momento, em 2015, quando a gente pôde começar a participar de eleições, que a primeira foi em 2016, ele não vedava, ele jamais vedou a composição de coligações. O ponto é que a gente falava que seria irredutível na formação de uma coligação se os outros partidos não tivessem exatamente os mesmos valores que a gente. E a gente entendeu que isso é um pouco intransigente e que dificulta, de fato, o crescimento do próprio partido. E o pensamento é mais ou menos o seguinte: aquele que pensa 80% como eu penso, ele não é meu inimigo, ele é mais meu amigo do que meu inimigo,
né? 80% a gente está compartilhando os mesmos valores, é um valor relevante dos mesmos princípios, dos mesmos projetos. Então, o que a gente definiu e entendeu bom, a gente consegue, é possível fazer sim coligações. Sempre que fizermos as coligações, vamos estabelecer princípios claros naquela formação. Então, a gente fez aqui em Blumenau, no último ano, o PSD assinou com a gente uma série de princípios inegociáveis daquela coligação. Tinha coisas lá que eram do Partido Novo, tinha coisas do próprio PSD, coisas que em comum acordo ou que conversavam com os objetivos de cada lado. Então, foi um acordo justo, né? E é isso que a gente propõe. Obviamente que tem coisas que são inegociáveis, de fato. Então, a gente não vai se coligar com alguém que é contra o livre mercado, por exemplo, né? Que é o caso do PT, do PSOL, do PCdoB. Então, aí vai ficar difícil, a gente chega em umas barreiras intransponíveis. Mas é possível, quando há um conjunto razoável de valores e metas estabelecidas, é possível se formar a coligação. Até o governo passado, aqui em Blumenau, o Novo se comportava na Câmara de Vereadores como uma oposição ao governo de Mário Hildebrand. Com a mudança de governo neste ano, mas mantendo o PL no comando do Executivo Municipal, o Novo, pelo menos seus representantes na Câmara de Vereadores, né, tem demonstrado uma aproximação muito grande e até um papel de situação. Fala com a gente sobre essa proximidade Novo e PL, inclusive, né, com a principal referência hoje do Partido Novo, que é o prefeito de Joinville, acenando um apoio à reeleição do governador Jorginho Melo. Primeiro, é importante a gente separar. Acredito que é normal que a gente separe quem não está com a gente é meu inimigo, é nossa oposição, e quem está com a gente ou que está colaborando de alguma forma é meu partidário, né? Como se fosse uma situação. Não é o caso, nós temos posicionamento independente. O que acontece, se a gente voltar ali para o governo Mário inicialmente? Primeiro, é importante relatar que o Mário não era do PL, né? Mais um aí que ficou pulando de galho em galho. E ele já tinha um histórico, né, quando a gente entrou ali na Câmara, já tinha um histórico de projetos e forma de fazer política deletéria, né? O que chegava por exemplo, dos projetos urgentíssimos, que eram obrigados a passar a goela abaixo dos vereadores, era uma enormidade, né? E sempre projetos que implicavam em mais gasto ou então em criação de cargos, nunca eram coisas boas que entravam lá como urgentíssimo. Então isso acabou levando a gente cada vez mais para um lado de oposição, mas sempre que houvesse algum projeto que estivesse de acordo com o que nós acreditamos, nós votamos favoravelmente lá no governo Mário. Acontece que foi tanto projeto ruim, tanta coisa ruim, que aparentemente a gente estava sempre batendo, né? E de fato estava, mas é porque eles estavam apresentando muitas coisas ruins. Agora temos um início de governo aqui com o Egídio, e o próprio Egídio conversou com os nossos vereadores para entender quais que são os projetos que a gente deseja levar para frente, e também os nossos vereadores apresentaram para eles o que gostariam que fosse a relação com a própria Câmara de Vereadores. Não é uma relação transparente, sem urgentíssimo, e com projetos que realmente fossem bons para o município de Blumenau. Então, estamos atuando de forma independente. Sempre que vier um projeto que se encaixe nesses padrões e dessa forma, de maneira transparente e sem empurrar urgentíssimo, nós iremos apoiar. Quando for o contrário, nós iremos ser contra de forma tão veemente como estamos sendo favoráveis aos projetos que entendemos que são bons. Com relação
ao prefeito Adriano, houve de fato essa reaproximação. A verdade é que, além de ele ser prefeito, né? Não além, minto. O fato de ele ser prefeito da cidade, ele tem que ter a responsabilidade de garantir e trazer mais recursos para o município. Então, ele precisa, de certa forma, manter uma boa relação com o governador. E essa relação ela estava balançada, né? Estava rachada, vamos dizer assim. E então o que o Adriano entendeu é que era necessário fazer uma reaproximação para que Joinville não ficasse escanteada, né? A maior cidade do estado e tem muitas demandas, muitas necessidades, precisava encarar essa realidade e voltar a conversar com o governador. Essa não é a visão, então, do novo em Blumenau de apoio à reeleição de Jorginho Melo? Isso não é uma questão de martelo batido, tá, Jorge? Não há definição estadual sobre isso. O que existe é sempre a tentativa de fazer o melhor para a localidade onde a gente está. Então, Joinville procurando o melhor para ela, Blumenau procurando o melhor para ela. Enquanto não houver clareza de como vai ser o cenário de 2026, que ainda está bastante turvo, apesar de que para governador está relativamente claro, né? Mas de maneira geral está mais turvo. A gente não vai bater o martelo e vai buscar uma boa relação para garantir que onde a gente estejamos trazendo recursos, projetos que beneficiem aquelas localidades, mas não há martelo batido. Tá certo. Quais são os objetivos do novo em Blumenau para as eleições do ano que vem? Um planejamento inicial, né, desse seu trabalho à frente da legenda. Está começando agora, lógico, né? Mas já deve ter um início de um planejamento, ou pelo menos uma visão das eleições do ano que vem, né? Claro. Até onde o novo de Blumenau pretende chegar, por exemplo? Nós queremos, com certeza, manter o deputado federal, o nosso deputado federal, Gilson Marques, que tem feito uma grande atuação, e queremos fazer um deputado estadual. Esse é o nosso objetivo mínimo aqui de Blumenau. Tá? Se formos considerar a região como um todo, a eleição talvez de 2 deputados estaduais, que é bastante complicada, mas seria um objetivo secundário aí, considerando toda a região do Vale do Itajaí. Então, esses são os objetivos principais. Tudo que a gente está trabalhando é para compor, para garantir que esses objetivos sejam atingidos. Com a previsão de uma vaga para deputado estadual muito concorrida, porque, em princípio, né, ou pelo menos nesse momento, se tem aí vários ex-prefeitos, né, como possíveis candidatos também a uma vaga nessa região do Médio Vale do Itajaí. Né? E temos, por exemplo, o próprio Odair. Sim, com um nome forte. Nome fortíssimo, a base eleitoral grande. E há outros interessados também em serem candidatos a deputado estadual. Ele ainda pode, eventualmente, até ser candidato a deputado federal. Então, vai ser necessário, da nossa parte, entender a nossa capacidade de não canibalizar votos ou de angariar outros votos que nós não tínhamos, para garantir que, o Gilson se reeleja e um segundo, se for o caso, de um segundo candidato a deputado federal, com condições de chegar também. Né? Exato. É difícil. Não tenho como dizer que isso é simples. O próprio Tramontim tem ciência disso. Então, nós não vamos fazer loucura. A gente não vai correr muitos riscos. Não vamos sair colocando um monte de candidato, correndo risco de nenhum se eleger. Então, com responsabilidade, temos sim, sabemos os desafios. Temos, por exemplo, o Diego também, né, o nosso vereador reeleito. Ele fez uma base bastante forte nessa última eleição e tem uma atuação fantástica na Câmara de Vereadores. Seria um candidato também natural a deputado estadual. Então, vai ser necessário realmente esperar um pouco o tempo para entender, inclusive, a composição dos outros partidos, para ver qual é realmente a condição de a gente fazer 1 ou 2 deputados em cada esfera, na federal e na estadual.
Tá certo. Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui. Vamos falar mais vezes, né? Até porque política faz parte do nosso dia a dia. E só tem uma forma da gente compreender toda a movimentação, que é entendendo como é que todos esses trâmites funcionam, né? Principalmente em um momento como esse. É um ano pré-eleitoral, onde as conversações começam a partir de agora, nomes começam a ser colocados à mesa, né? Os cálculos começam a ser feitos, e é importante a gente estar sempre por dentro de toda essa movimentação. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Jorge, me coloco à disposição para conversarmos novamente e gostaria de convidar a tua audiência, quem tiver interesse em se conhecer um partido sério e quiser participar da política, venha conhecer o Novo. Nós temos a nossa sede ali na Beira-Rio, então estamos sempre de portas abertas para receber a comunidade. Obrigado mais uma vez, uma ótima semana. Eu que agradeço. Rodrigo Leal Silva é empresário e contador, novo presidente do Partido Novo aqui em Blumenau, conversou com a gente.